Paciente à espera de cirurgia há cerca de 2 anos finalmente será operada. O Rio Claro Notícias mostrou o caso da dona Maria Alice, que é um entre milhares na fila da saúde em Rio Claro. Reunião entre Prefeitura Santa Casa e Diretoria Regional de Saúde busca solução para repasse do valor que garante atendimento via SUS. Organização Mundial da Saúde alerta para aumento expressivo dos casos de depressão. Doença já é a segunda principal causa de morte entre jovens. Pesquisadores da Unesp fazem mapeamento de danos ambientais no bairro dos Lopes. A área rural de Rio Claro precisa de plano de recuperação. Animais da zona rural recebem vacinação contra a raiva. Meta das equipes é aplicar cerca de 5.000 doses. Se encontrar algum macaco no quintal, algum bichinho morto em questão, um macaco mesmo, para estar ligando para a zoonose. No esporte, a última rodada definiu a vida das equipes na Série A2. Em Barretos, Velo perde de virada e sofre o rebaixamento. E no Chimitão, Rio Claro vence também de virada e pega o São Caetano nas semifinais. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. Uma pessoa que estava na fila de espera por uma cirurgia na saúde pública em Rio Claro conseguiu finalmente ser atendida. Nós mostramos o drama da dona Maria Alice já faz algum tempo, ainda este ano, e finalmente mostramos que a expectativa dela, melhor dizendo, sobre a cirurgia que foi realizada no final de semana. Vamos conferir. A TV Claré mostrou o problema no mês de março. Maria Alice tenta desde 2012 se curar de uma diverticulite, infecção que atinge o intestino. Foram várias cirurgias, até que a última, em 2015, deixou parte do órgão exposto e por causa disso a qualidade de vida acabou. Eu tô assim, eu falei, me entreguei na mão de Deus. Falei, Deus, o Senhor, eu quero colocar o intestino no lugar. E a gente está de volta à casa da dona Maria Alice, porque essa história acaba de ganhar um novo capítulo e a gente quer dividir isso com vocês. Posso entrar? Pode, com o maior prazer. Logo após a reportagem, a espera de quase 24 meses se tornou a paciência de mais 44 dias. O procedimento finalmente foi marcado. Eu liguei na Santa Casa, né, que a assistente social também viu, mudou, que ele disse que não estava achando horários para fazer a cirurgia. Eles adiantaram, depois disso daí foi em frente. A cirurgia é de risco e a recuperação deve ser lenta, porém os planos já estão sendo feitos. Voltar a comer, sair de casa mais tranquila e também cuidar da família, principalmente quando o assunto é a irmã. A vida dela é essa que você viu, sentada ali na cadeira e pronto. Então eu quero que Deus me dê vida e pelo menos que eu possa cuidar dela. Olha, a cirurgia deveria ser realizada no próximo dia 28, mas ainda bem foi antecipada ainda mais e segundo as informações da própria família, ela continua internada, está se recuperando bem do processo cirúrgico e, tomara Deus, em breve estará tranquila aí retomando todas as atividades que precisa no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre um trabalho realizado por pesquisadores da Unesp de Rio Claro. Estão fazendo um levantamento de vários impactos ambientais na zona rural, principalmente de estradas e nascentes que estão sendo afetadas pela erosão. O objetivo desse trabalho é realmente levantar dados para que processos de recuperação possam ser iniciados. O Flávio mora na região há 5 anos e conta quais as dificuldades enfrenta para trafegar pelo local, saindo de casa até a cidade. O problema maior é quando chove, né? Porque a maioria da água vai na estrada, faz erosão, forma buraco, né? Então fica praticamente intransitável. Mas um projeto que começa a ser realizado por alunos da Unesp pode transformar a área. Por aqui já foi detectado que o principal problema são as erosões que se formam ao longo de 1.800 metros desta estrada. Sempre busco algum problema
que existe no município para eu atuar junto com os alunos da engenharia ambiental e da geologia também, quando é o caso. Com este objetivo de contribuir com a comunidade, a área escolhida foi a do bairro dos Lopes, Estrada da Servidão Anésio Marques. Na região são 80 propriedades e o trabalho deve ser em conjunto. A primeira etapa é fazer o contato com os proprietários, coletar amostras e descrever o solo. Então, vamos a campo. Sob o comando da professora estão alunos da Engenharia Ambiental e Geologia. A gente vai ver desde quando essas residências estão aqui instaladas e também vamos fazer amostras de solo. Essas oportunidades são essenciais para a nossa formação, é nosso retorno para a sociedade de todo o trabalho que a gente faz na universidade. Neste trecho dá para perceber a dificuldade de quem precisa passar por aqui todos os dias. Um pouco mais distante da estrada, o levantamento também é feito em uma nascente, onde a erosão atinge grandes proporções. Toda a situação também foi escolhida para o trabalho de conclusão de curso do Henrique. Aqui ele faz a coleta de amostras do solo, que apresenta alterações em vários trechos. E isso será feito a cada 200 metros. O objetivo do projeto é aplicar os dados coletados no campo dos dados geotécnicos e elaborar um projeto de recuperação das estradas e tentar consertar, esse problema que é muito grave. O projeto deve ser concluído até o meio do ano. A princípio, uma das alternativas seria a construção de pequenas bacias de contenção da água da chuva. A gente faz um trabalho de campo, um trabalho de reconhecimento das áreas. Depois nós começamos a elaborar o projeto, tanto com o diagnóstico quanto uma proposta. E depois é a efetivação da proposta, que aí a gente vê se a prefeitura vai realmente realizar e é basicamente isso. Os dias, as redes sociais trazem mais uma cena, felizmente corriqueira em Rio Claro, não é de hoje. Pessoal assaltando, roubando, tudo gravado em câmera de segurança, mas como os bandidos não estão ligando muito mais para isso, acaba surtindo efeito só realmente na repercussão e na indignação das pessoas pela internet. Vamos conferir. Nessas imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver um homem pulando o muro de uma casa no bairro BNH. Ele sai depois de alguns segundos aparentemente sem levar nada e é surpreendido por um motorista que estava passando e voltou a perceber a movimentação suspeita. O homem se aproxima do carro, discute com o motorista e foge logo em seguida. Até que o motorista se dispôs, a parar, chamar a atenção ali, pelo menos pode ter inibido o ladrão de pular numa outra casa, numa outra residência vizinha por ali. Bom, você que está procurando emprego, tem vaga disponível no Pátio de Rio Claro, vamos conferir. As oportunidades dessa segunda-feira são para assistente de serviço de contabilidade, auxiliar de enfermagem, cozinheiro industrial, encarregado de obras, mecânico eletricista, operador de telemarketing, programador de sistemas, promotor de vendas, técnico em enfermagem e vendedor porta a porta. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a depressão e também a campanha de vacinação antirrábica na zona rural. Os detalhes já no Rio Claro Notícias, você confere certinho tudo o que vai acontecer. Agora, 12h43. Eu volto já. Olha, como já tem acontecido, não é de hoje, o impasse sobre as verbas destinadas do poder público para dar suporte à Santa Casa, buscando viabilizar aí o atendimento SUS, geram polêmica. Nas últimas administrações aí, sempre tem um repasse que é parcelado e acaba passando para o exercício seguinte. Neste ano ainda não houve um acordo de como esse dinheiro, cerca de 4 milhões de reais, vai ser passado para que o hospital atenda as pessoas que dependem do SUS. Uma reunião foi feita para discutir esse assunto, inclusive com a presença da Diretoria Regional da Saúde de Piracicaba. 3 lados diretamente envolvidos no atendimento de saúde na cidade: Secretaria de Saúde, Diretoria do Departamento Regional da Saúde e Santa Casa de Rio Claro. O objetivo?
buscar um meio termo para direcionar recursos destinados ao atendimento da população via SUS. Nos últimos anos, os 4 milhões que o município repassa para a Santa Casa têm sido parcelados. A subvenção anual é acordada com o hospital e incluída no orçamento do exercício. Em 2017, porém, não existe previsão de pagamento. Mas para o secretário de Saúde de Rio Claro, a reunião pode sim representar uma renovação na saúde da cidade. À medida que a gente consegue agora sentar e expor aquilo que a gente precisa, aquilo que a cidade precisa, aquilo que a população espera, e tem na Santa Casa a disposição de sentar à mesa para conversar sobre isso, o ganho extremo, grande, importante é da sociedade. Tentamos gravar entrevista com os representantes da Santa Casa que estiveram na reunião, mas ninguém quis se pronunciar. O Departamento Regional da Saúde pode ser considerado um meio para tentar resolver o impasse. Existem normas que têm que ser atendidas em decorrência das normas do Ministério da Saúde, Tribunal de Contas, e para que a gente possa adequar o contrato, trazendo a todos a nossa competência política e técnica para amparar a discussão e arbitrando essa discussão. É o que a gente precisa acompanhar, essa discussão, esse impasse, que é bom, por um lado, para se afinar o discurso, fazer contrato conforme prevê a lei, bonitinho e tal, mas não pode afetar diretamente a população, que precisa do atendimento. Isso não pode acontecer. Continuando aí sobre saúde, a Organização Mundial divulgou um relatório em que a depressão aparece como uma doença extremamente preocupante que vem aumentando consideravelmente. O segundo dado mais complicado da pesquisa tem sido a segunda principal causa de morte entre os jovens. De repente, o dia começa a ficar cinza. Mesmo as paisagens mais bonitas perdem o encanto. Desânimo, falta de vontade, um emaranhado de sentimentos que parecem não fazer o menor sentido. Sintomas difíceis de explicar, sinais da depressão. Os casos da doença aumentaram em 18% de 2005 para 2015, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Lígia não escapou. O primeiro sinal foi quando houve uma mudança na minha rotina com o nascimento da minha filha. Eu vi que ela estava com uma tristeza muito grande, muito insistente, e eu não tinha nem vontade nem coragem de estar cuidando da minha filha. Ela procurou ajuda médica e melhorou, mas 7 anos depois se viu em um buraco ainda mais fundo. A separação do meu ex-marido, eu fui me afundando cada vez mais. Perdi a vontade de viver, não era a vontade de morrer, mas também não tinha vontade de viver. Eu queria ficar na cama, eu não queria comer, eu não queria sair de casa. Parei de trabalhar, Na verdade, eu sumi do serviço sem avisar. Então, eu queria realmente, eu quebrei totalmente o vínculo social. O caso da Lígia não é uma exceção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é de que hoje 300 milhões de pessoas sofram com a depressão em todo o mundo. A busca pela cura é um caminho longo e muitas vezes não dá para percorrê-lo sozinho. A luz no fim do túnel existe sim e vem por meio de uma ajuda multidisciplinar, já que se trata de uma doença também causada por diversos fatores. É uma síndrome que envolve uma série de alterações fisiológicas, comportamentais e psicológicas que vai colocando a pessoa numa situação de desequilíbrio com as demandas do ambiente. Realmente está faltando alguma coisa no nosso organismo também, Então, tem que estar tomando medicamento, a caminhada, sair para fazer amigos, fazer novas amizades, Tentar fazer aquilo que eu não tinha vontade de fazer. Hoje, só no Brasil, são 11 milhões e meio de casos de depressão. Eu nunca tive, graças a Deus, mas conheço muita gente que já teve. Eu vejo muitos, assim, diria 70% dos meus amigos, eles já sentiram depressão. As pessoas vivem muito estressadas, Muita preocupação, os dias são tão corridos, tão depressa, A pessoa fica sufocada com as coisas e ela se envolve mais com os problemas e esquece um pouco dela. A análise que a gente faz e encontra em alguns estudos é que a própria condição social, política e econômica, ela tem trazido algumas situações de falta de controlabilidade, onde as pessoas, por exemplo, vivem com muito mais frequência a questão do desemprego, e isso, de alguma maneira, estaria
produzindo uma incidência maior de quadros de depressão na população em geral. Nesta longa caminhada, quem acompanha tem um papel essencial. Enquanto eu fico achando que é frescura, eu deixo ele sozinho lá na casa dele. Se não, se eu compreendo que é realmente um quadro, aí eu posso, vamos até o médico, vamos comigo até um terapeuta, então você vai ajudar esse indivíduo a buscar alternativas de sair desse lugar onde ele está. E é uma luta que vale a pena, já que quem se acostuma com a claridade não aceita mais se afastar dela. A gente não enxerga o que a gente tem que fazer para melhorar. Quando eu vejo que eu estou tendo alguns sintomas que eu já tive no passado, aí eu volto a procurar a ajuda de psicólogo, sim. Assunto bastante sério que tem que ser tratado com atenção realmente. Outra questão importante, olha, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses estão fazendo campanhas para vacinação dos animais na zona rural da cidade. Importante os proprietários apresentarem todos os bichos de estimação por ali, cães e gatos, para que eles recebam a dose adequadamente. O local é bem diferente de um consultório veterinário comum e justamente por isso o trabalho é tão importante. Essa é uma espécie de delivery de imunização que leva tranquilidade a lugares mais afastados. Vem aqui para a zona rural fazer a vacinação de prevenção contra a raiva em cachorro e gato. E eles estão mais vulneráveis, né? Porque muito morcego tem na região. O trabalho do CCZ começou por Itapé e irá se estender por toda a zona rural. A meta é imunizar mais de 4.000 cães e gatos. Se as zoonoses não vêm até aqui vacinar, é muito difícil o proprietário levar o cachorro ou o gato para vacinação num veterinário. Este ano, outro trabalho muito importante está sendo feito. São as orientações sobre a febre amarela. A doença tem preocupado e muito por causa do aumento no número de casos em todo o país. E de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, uma das regiões que requer mais atenção é justamente a zona rural. Para os sitiantes ficarem atentos a isso, né? Se encontrar algum macaco no quintal, algum bichinho morto em questão, um macaco mesmo, para estar ligando para a zoonose, vir recolher, para fazer exame, para ver se eles não estão contaminados. Aqui no sítio do Sandro, pelo menos os cães já estão livres do risco da raiva. Já quando o assunto é febre amarela, é ele quem precisa ficar atento. Quem puder procurar um posto de saúde e tomar a vacina não é perdido, né? É muito bom, sim. O senhor já fez isso? Eu vou fazer isso hoje. Alerta aos eleitores que estão em dívida com a Justiça Eleitoral, principalmente aí nas 3 últimas eleições, tem um prazo vencendo para que a situação seja regularizada. Quem traz as informações é a Vlada de Santos. O processo para a regularização é rápido e a quitação eleitoral é emitida na hora. Nós vamos conversar aqui com o Guilherme Taufik, ele que é chefe do cartório 110 aqui de Rio Claro. Guilherme, quem não compareceu nem justificou o voto nas últimas 3 eleições, como deve proceder? O eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral de sua inscrição com um documento de identidade ou título de eleitor, onde ele poderá justificar a ausência, dependendo da situação, ou pegar uma guia de multa para ser paga em qualquer banco ou lotérica, depois ser dada baixa no cartório eleitoral. Agora passou o dia 2 de maio, não fez a regularização, isso gera uma série de problemas para o eleitor, é isso mesmo? Restrições? O eleitor que não comparecer até esse prazo tem o seu título de eleitor cancelado. Com isso ele pode sofrer restrição no seu CPF, para poder estudar em universidade pública, obter empréstimos em bancos públicos, para renovar o passaporte, entre outras restrições. Alguma ideia de quantos eleitores precisam fazer isso aqui na cidade de Rio Claro ainda? Na cidade de Rio Claro são por volta de 2.000 eleitores nessa situação de não ter votado, justificado ou pagado multa dos 3 últimos turnos consecutivos. Quem tem alguma dúvida pode consultar algum site ou vir aqui até o cartório? Qualquer dúvida, o eleitor pode consultar o www.tse.jus.br ou comparecer em qualquer cartório eleitoral. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, Guilherme. Então, só reforçando, o prazo para a regularização termina no dia 2 de maio. Vlada de Santos para o Rio Claro Notícias. E daqui a pouco tem esporte aqui no Rio Claro Notícias. O Velo acabou rebaixado para a Série A3 e o Rio Claro carimbou a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Venceu o Sertãozinho. Eu volto já.
Vamos partir para a parte cultural antes do esporte. Tem Semana de Ogum começando aqui em Rio Claro, uma semana que busca trazer à tona a importância das heranças culturais dos africanos que vieram para o Brasil. Quem traz mais informações, mais detalhes é o Leonardo Alves. As comemorações contam com uma exposição que traz esculturas, fotografias, tudo retratando Ogum e suas origens culturais. Para nos falar melhor sobre tudo isso, eu vou conversar agora com a assessora de integração racial aqui de Rio Claro, Josiane Martins da Silva. Josiane, qual a importância da gente discutir e fomentar isso com a população? A semana Ogum e suas origens culturais, a cultura africana entre nós, ela é muito importante no contexto de levar a população a conhecer a cultura africana, a conhecer tudo aquilo que foi trazido da África junto com os negros quando eles foram trazidos para cá. A influência nas palavras, a influência nas vestimentas, a influência nas esculturas, nas roupas e na dança, que, afinal de contas, é o grande destaque do povo brasileiro. A felicidade, que também é uma felicidade trazida da África. Tá certo, Josiane, muito obrigado pelas suas informações. E olha, se você se interessou, quer saber um pouco mais sobre a nossa história contada dessa maneira, eu vou conversar agora com o Geraldo Voluntário, ele que é vereador aqui de Rio Claro e vai nos contar a programação. Geraldo, é uma semana toda de atividades por aí, né? Semana inteira, começou ontem, são todos gratuitos, a população está toda convidada, é uma coisa muito rica para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, tá? E para o nosso país. Tá certo, Geraldo, muito obrigado pelas suas informações. E olha, você se interessou, quer saber toda a programação aí para poder prestigiar esse evento que acontece aqui em Rio Claro? Acesse o nosso site tvclaré.com e tenha todas as informações. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Deu uma esfriada, né? Vamos ver como é que fica o tempo hoje em Rio Claro? Fernanda Maestro. O feriado chuvoso e o céu com muitas nuvens deixaram o fim de semana frio em toda a região. Hoje, o dia amanheceu limpo. Vamos dar uma olhada nas imagens feitas da cidade que mostram o céu azul, sem nuvens e também sem aquela camada de poeira que se acumula quando o tempo está muito seco. No mapa, só uma pequena faixa de nebulosidade no oeste do estado que não chega na nossa região. Em Analândia, dia ensolarado, com pico de temperatura no meio da tarde, chegando aos 26 graus. A mínima noite fica em 14. Em Peúna, praticamente a mesma coisa, nada de chuva. Tempo aberto e temperaturas oscilando bastante. A mínima chega nos 15 graus. Em Rio Claro não será diferente. Calor à tarde e aquele friozinho que faz todo mundo puxar a coberta de noite. A mínima é de 15 graus. Olha, segunda-feira começou mais tristonha para os rubro-verdes. O Velo foi a Barretos no confronto direto ali, na luta contra o rebaixamento. Perdeu o jogo de virada e, no final das contas, as duas equipes acabaram caindo para a Série A3 do ano que vem. Após cruzamento de Christian, Flávio Carioca pega o rebote e marca logo aos 4 minutos. Na sequência, Valdir cobra escanteio e Diego Araújo acaba com a festa. De cabeça, deixa tudo igual. O Velo perde PC, que dá um carrinho e deixa o rubro-verde com 10 em campo. Silvio dá início ao pesadelo e vira para os donos da casa. Melk piora tudo e é expulso também. Diego Araújo aproveita para ampliar 3-1. Nos acréscimos, Leandro diminui, mas não dá mais tempo. Barretos 3, Velo Clube 2, ambos rebaixados para a Série A3. E por aqui, o Galo Azul fez a lição de casa mais uma vez, garantiu aí o mando de campo como um problema para o adversário, uma solução para o time da casa, e aí bateu o carimbo na vaga para a semifinal. Antes do jogo, a situação era mais ou menos assim, tudo um pouco dobrado. Alusão ao número 2 para todos os lados. Sabe o que isso significa, pelo menos por enquanto? Pois é, nada. Quando o jogo começa, a gente vê que o Rio Claro precisa, na verdade, se preocupar com outra coisa. Não o 2, mas o 12 da camisa do goleiro do Sertãozinho. Ele desembarcou no Chimitão com o objetivo de dar trabalho aos donos da casa. Zeca tenta de cabeça, meio torto, é verdade. O goleiro se estica para pegar. Depois foi a vez do Fernando.
Mais um cruzamento e Danilo cabeceia pro gol. Quase, hein? Leleco recebe esse presente. Goleiro fora da jogada, é só finalizar. Até que o Odair Lucas surge e acaba com a graça. Olha, mas foi por pouco. Assim, 0 a 0, o time dependeria de uma combinação de resultados para passar. É com um banho de água fria que o Sertãozinho chega. Bola batida pela lateral e Felipe desvia. 1 a 0. Torcedor já tá ali fazendo cálculos enquanto isso, mas olha, sofrimento até que durou pouco, viu? 2 minutos depois, Fernandinho encontra a oportunidade e aí não desperdiça. Tudo igual. Galo cresce, no escanteio, Danilo vai em direção à bola, mas chega tarde demais, de raspão. Cruzamento e o ataque tenta 2 vezes de cabeça, mas nem assim. Só que olha, é o que dizem, né? É tentando que se consegue, foi isso que motivou o Diego. Na bola alta, é de cabeça que ele finaliza e faz Rio Claro 2 a 1. Fim de jogo e rumo à semi. Além da classificação, com a vitória, o Rio Claro conseguiu garantir uma outra marca importante. O time está invicto jogando no Timitão durante a Série A2. E olha, isso pode contar em muito na próxima fase, viu? Já que o finalista será definido em 2 confrontos, um dentro e outro fora de casa, o adversário já se sabe quem é. São Caetano. Cara, foi um jogo difícil, viu? Ainda mais a gente tomou um gol e corremos atrás. Cadê o nosso time tem esse negócio de superação, de correr atrás, conseguimos virar esse jogo, que é um jogo importante em casa e não tinha ganhar e ganhar. Se mostrou na maior parte dos jogos e da competição equilibrado o suficiente para chegar onde chegou. Agora a competição vai cobrar um gama-gama a mais. E olha, voltando a falar do número 2, lembra? Há quem diga que até a comemoração da torcida rio-clarista foi em dose dupla. Ixi. E a motivação do Galo na semi também pode ser. Quer ver só? Cortar o cabelo do Sérgio? Eu acho meio difícil. O cabelo longo é história, é carreira, é a família, é um gosto pessoal. Mas, poxa, isso é uma troca muito simples para mim fazer. Farei isso com o maior prazer do mundo. Esse cabelo do Sérgio Guedes está na mira de todo mundo, já não é de hoje, viu, pessoal, que é o passar a tesoura. Federação Paulista de Futebol divulgou agora há pouco as datas e horários das semifinais. Ó, seguinte, sábado, dia 28, o Bragantino recebe o Água Santa às 6h30 da tarde. E o Rio Claro enfrenta São Caetano aqui, como a gente já falou, às 9 horas da noite. Os jogos de volta serão na terça-feira, dia 2, às 3h30 da tarde, o jogo lá, Água Santa e Bragantino. E às 7 da noite, em São Caetano, o Rio Claro decide a vida na Série A2. Futura classificação tomara aí para a Série A1 de 2018. Rio Claro Notícias termina aqui, 10 horas da noite, tem mais informações na nossa segunda edição. Fique agora com o Jogo Rápido. Volta amanhã ao vivo, 12h30. Tchau, até lá.